Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. Nesse vídeo eu vou falar sobre violência, assassinato e uma breve, muito breve menção ao suicídio. Se esses assuntos são sensíveis para você, fecha o vídeo. E a classificação indicativa desse vídeo é para maiores de 14 anos. Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis. Eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho e hoje eu vou trazer para vocês um caso que eu já falei no meu IGTV, só que o Instagram ele é meio chatinho, ele não dá tanto tempo para falar, então eu decidi retrazer esse caso aqui. E esse caso ele é um lugar, ele é um dos lugares assombrados. Em Nova York, ali próximo de Long Island, fica a casa desse vídeo. E é uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Palco de crimes muito cruéis. A história dessa casa inspirou mais de 25 filmes de terror, livros, dentre eles o famoso Invocação do Mal. É sobre a casa de Amityville que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Bom, ali no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, próximo a Long Island, fica essa casa. E essa casa ela foi construída em 1924 por Joe Moynihan e ela é bem grande, era bem grande, é quase uma mansão. A casa tinha 2 salas, 3 corredores, 2 escadas, 4 quartos de dormir, 1 quarto de costura, uma cozinha, 3 banheiros, porão, quintal bem grande e até uma casa de barcos. E essa casa ela foi construída em cima das ruínas de uma outra casa que já existia na região. Então não, as lendas de que a casa de Amityville foi construída em cima de um cemitério indígena são falsas. No caso, todo os Estados Unidos e o Brasil também foram construídos em cima de terra indígenas, mas... Bom, a casa então passou a fazer parte de um conjunto residencial até 1960. E em 17 de outubro de 1960, Eileen Fitzgerald, filha de Joe Moynihan, ela vendeu a casa para o casal Riley, para a família Riley, Joseph e Mary Riley. E como esse casal foi o primeiro casal a morar na casa depois da família que construiu a casa originalmente, eu não encontrei muitas informações sobre a família Riley na casa de Amityville. Vamos falar então da família DeFeo. Em 28 de junho de 1965, a família DeFeo compra a casa do casal Riley e é aqui que a coisa começa a degringolar. É aqui que começam as bizarrices paranormais. Bom, a família DeFeo era composta pelo casal DeFeo e por seus 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas. O filho mais velho, Ronald, é dito que ele era usuário de drogas, tinha comportamento antissocial e tinha brigas constantes também com o pai. E é dito também que ele possivelmente, existe a teoria de que ele sofria de transtorno de bipolaridade, porém isso nunca foi confirmado. Em 13 de novembro de 74, às 3h15 da manhã, aos 23 anos, Ronald DeFeo se levanta de sua poltrona com seu rifle Marlin calibre 35 e silenciador em mãos. Ele assassina sua família inteira a tiros. Seus pais com 2 tiros nas costas e seus irmãos 1 tiro nas costas cada um. Bom, após os crimes, o Ronald então ele corre para um bar ali próximo da região, o bar Harvey's, e pede ajuda. Algumas das pessoas que estavam no bar voltaram com o Ronald até a casa, visto que o bar era próximo da casa, basicamente no mesmo quarteirão. E é então que um homem de nome Joey Aswit, uma das pessoas que voltou também com o Ronald, ele chama a polícia. E é dito então que o Ronald, antes dos crimes, é dito que o Ronald passou a ouvir
vozes todos os dias às 3h15 da manhã, o instruindo a matar sua família, ordenando que ele matasse a sua família, até que chegou uma hora, ele não conseguiu mais tolerar as vozes e cedeu ao que elas ordenavam. Bom, uma vez que a polícia então chega na cena do crime, Ronald DeFeo é levado para a delegacia por sua própria segurança, visto que a sua versão dos fatos, versão dos crimes, é de que eles estariam ligados à máfia. Porém, durante o seu depoimento, ele apresentou inúmeras inconsistências, até que depois de 20 horas de depoimento, ele finalmente confessa ter sido o assassino de sua própria família. Ele confessa os crimes e durante a confissão ele diz, abre aspas, quando eu comecei eu não conseguia parar, passou tão rápido. Ele então foi preso e condenado aos 25 anos e ele faleceu em 2021, recentemente. Bom, vamos então para a segunda família que também foi vítima de tragédias na casa de Amityville, a família Lutz. A família Lutz se mudou para Amityville, para a casa de Amityville, em 18 de dezembro de 75. E um dia antes de se mudarem, a família Lutz pediu que um padre benzesse a casa. E o que esse padre viveu nessa casa é indescritível. É dito que o padre, durante a sua visita à casa de Amityville, enquanto ele benzia a casa, mariposas, vespas, algum tipo de inseto voador entra na casa, uma chuva de insetos voadores entram na casa e rodeiam o padre, deixam o padre completamente atordoado. E uma voz maligna ordena que o padre saia. Eu não preciso nem falar que o padre, obviamente muito atordoado, correu para fora da casa e alertou a família Lutz sobre a mudança. O padre pediu que a família não se mudasse para essa casa. Porém, o casal George e Kathy Lutz, junto com os filhos de Kathy, Christopher Daniel e Melissa, ignoraram o aviso do padre e se mudaram para a casa de Amityville. Gente, os caras literalmente decidiram viver um filme de terror. Bom, mais coisas bizarras então passam a acontecer durante a estada da família Lutz na casa. Cheiros desagradáveis, frio intenso em áreas da casa sem corrente de ar nenhuma. Mas a família ignorou esses sinais, basicamente acreditando ser só falta de costume deles na casa, visto que a casa era bem grande. Bom, as coisas então passam a mudar um pouco, né? A família Lutz deixa de acreditar que é só a gente se acostumar com a casa. Eles deixam de acreditar nisso quando a filha mais nova, Melissa, passa a conversar com uma amiga imaginária de nome Jodie. Não me admira essa história ter inspirado tanto filme de terror. Bom, no Natal de 75, George, padrasto das crianças, limpava ali a casa de barcos, quando ele vê Melissa e a sua amiguinha imaginária, Jodie, na janela. Já era bem tarde, então ele vai até o quarto da Melissa, como que para conferir se a Melissa já estava dormindo mesmo e tudo. E sim, a Melissa já estava dormindo e a cadeira de balanço que ficava no quarto dela estava mexendo sozinha. Fosse eu no lugar dessa família, já tinha saído correndo faz tempo, mas enfim. Bom, a família ainda revelou mais eventos do tipo, como o cão da família se recusando a entrar dentro da casa, uma tia da família, que era freira, mal conseguiu passar pela porta da casa, e a Kathy Lutz acordando com hematomas, arranhões. E claro, George acordando às 3h15 da manhã com vozes lhe ordenando matar sua família. É muita coincidência para ser só coincidência. Eu acredito, é muita coincidência para ser só coincidência, gente. Eu realmente acredito que talvez seja algo de paranormal.
Mas vamos continuar. Bom, é dito que a família Lutz viu uma figura de branco com marca de tiro andando pela sala da casa. E alguns crucifixos também invertidos. Foram invertidos, foram entortados. Calma que ainda piora, gente. Existe ainda a filha caçula de Katie foi encontrada no telhado, se preparando para pular do telhado, quando George conseguiu salvar. Bom, quando George então questiona Melissa, ela simplesmente diz que sua amiga imaginária Jodie a obrigou a fazer isso para que elas pudessem brincar para sempre. Bom, tempos mais tarde, Katie DeFeo descobre que havia um quarto vermelho próximo ali no porão da casa e que era dali que Ronald DeFeo alegava que as vozes vinham. Bom, mais ou menos 25 dias depois de toda essa treta, a família DeFeo abandona a casa em meados de janeiro de 76. O casal Warren visita a casa de Amityville. Sim, o famoso casal Warren de Invocação do Mal. Eles visitam a casa e eles confirmam que realmente tem coisa paranormal lá na casa. Após os Lutz serem acusados de forjar tudo, o casal Warren vai, investiga e confirmam que realmente tem coisa paranormal na casa, ao ponto da Lorraine virar pro Ed e falar: eu não quero que você visite mais essa casa. Eu não quero que você vá mais nessa casa, porque se você for, você morre. Sim, e a Lorraine Warren, ela visitou a casa outras vezes, sozinha, sem o marido. Bom, vamos então para 1977, quando o professor especialista paranormal Hans Hauser também visita a casa e, assim como os Warren, ele confirma que realmente a casa tem alguma coisa de paranormal ali. Em março de 77, então, a família Lutz vende a casa para o casal Cromanti, que eles meio que tentam afastar aqui, eles tentam então afastar turistas, mudando o número da casa de 112 para 108. Mas sem sucesso. O casal Cromanti então ficam na casa até 79, abandonam a casa também e vendem a casa em 87. Em 1987, então, é o casal O'Neill que se muda para a casa de Amityville. E é dito que eles pagam um valor bem mais alto do que o valor de mercado da época. O casal O'Neill, então, faz alguns reparos na casa de Amityville e vivem nela por 10 anos sem relatos de bizarrices paranormais até 97. 97, então, Brian Wilson compra a casa do casal O'Neill e ele sim faz uma reforma real oficial na casa. Ele reforma a casa de barcos e constrói até mesmo um deck na casa. E ele também vive por um bom tempo na casa de Amityville sem problemas paranormais. A gente vai agora então para 2010, quando o casal D'Antonio compra a casa. E um fato curioso, David D'Antonio era professor e parte da Sociedade Histórica de Amityville. E ele e a sua esposa Coraline viveram na casa até a morte de David em 2015, aos 80 anos. Bom, após a morte de David, sua esposa Caroline vende a casa em 2016 por algo em torno de $850 mil, um preço bem abaixo do mercado. Bom, vamos então nas teorias e opiniões sobre a casa de Amityville. A primeira teoria é aquela que eu falei no começo do vídeo, de que Ronald DeFeo sofreria de transtorno bipolar. Eu acredito que é possível que ele tenha sofrido, que ele sofresse de transtorno de bipolaridade, visto que nos anos 60 a discussão sobre saúde mental não era tão ampla quanto ela é hoje. A segunda teoria
é de que talvez DeFeo teria premeditado os crimes. É dito que ele dopou a própria família para depois matá-los, e ele foi pedir ajuda e o depoimento inconsistente. Tudo isso meio que dá indícios de que ele teria premeditado. Terceira teoria: um homem bruxo teria fugido da perseguição de Salem. Sim, a mesma Salem que perseguiu as bruxas. Teve um homem bruxo que sobreviveu e fugiu, e ele teria usado o quarto vermelho no porão de Amityville como uma câmara de tortura, e é dito que suas vítimas preferidas eram indígenas. Quarta teoria: os Lutz buscavam lucro com a publicação de um livro sobre a casa de Amityville que saiu em 79. E por isso todas as bizarrices paranormais aconteceram com eles. E assim, um pouquinho de lucro eu acho que eles buscavam sim, gente. Bom, vamos falar um pouquinho então da influência da história da casa de Amityville na mídia. Bom, como eu falei na introdução do vídeo, a história da casa de Amityville inspirou mais de 25 filmes de terror e livros. Bom, vamos falar então dos filmes, né? Como eu disse na introdução do vídeo, Amityville inspirou mais de 25 filmes de terror. Eu não vou falar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante, mas eu vou falar os que tiveram mais notoriedade. Em 1978, a gente teve o primeiro filme que fala sobre a história de Amityville. Em 79, o livro The Amityville Horror, contando a história da família Lutz com a casa de Amityville. Em 2005, a gente teve o filme Horror em Amityville, aquele com o Ryan Reynolds. E em 2013, nós tivemos A Invocação do Mal. O filme Invocação do Mal narra a experiência, ou pelo menos em partes, a experiência do casal Warren ao visitar a casa de Amityville. Bom, zumbis, é isso. Esse é o caso da casa de Amityville, mais longo, com mais informações. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês semana que vem em mais um Sexta de Crime. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, tudo isso que me ajuda no engajamento do vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. Eu fui!